E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula de hoje, a gente vai detalhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente vai falar sobre mais um instrumento básico de planejamento. A gente sabe que são três: PPA, LDO e LOA. Se aparecer lá orçamento no Brasil, orçamentos no Brasil, se aparecer instrumentos de planejamento, a LDO, com toda certeza, vai ser cobrada. E a gente tem duas fontes aí de coisas que a LDO deve ter no seu corpo, texto, e nos seus anexos. Os anexos vão ser importantes também para muitas das questões de prova. Não precisa decorar todos, não precisa compreender absolutamente tudo. Eu quero que você se familiarize com os termos que vão aparecer para conseguir, na hora da prova, identificar e acertar a questão. Essa é a grande ideia. E a gente vai destacar três diferentes anexos. Importante dizer, eu gravo isso no início de 2021, ou seja, a gente acabou de passar por um ano extremamente atípico, o ano de 2020, com pandemia, atrasos em muitas das coisas, e uma dessas coisas foi justamente a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso Nacional. A gente já viu em outras aulas os prazos da LDO. Se você não conseguiu compreender ainda, veja a parte da visão geral dos instrumentos de planejamento, e também na aula de PPA a gente menciona prazos para todos esses instrumentos básicos de planejamento. Prazo de tramitação, de envio para o Congresso Nacional de projeto de lei e aí o retorno desse projeto de lei aprovado para a sanção presidencial. Bom, por que atípico? A LDO foi aprovada em 16 de dezembro de 2020. Quando a gente sabe que o prazo para aprovação que o Congresso Nacional possui é 17/7, 17 de julho, ou seja, o final do primeiro período da sessão legislativa. Portanto, o que o Congresso sofreu como sanção? Por não ter retornado o projeto de LDO votado para a sanção presidencial no tempo previsto na Constituição, ele não teve recesso. Eu estou falando isso em termos técnicos, em termos teóricos, mas na prática aconteceu o recesso. Só que eles chamam no Congresso Nacional de um recesso branco. Que história é essa de recesso branco? Houve uma publicação de um instrumento dentro do Congresso Nacional falando que não haveria sessões durante um período tal, para que os parlamentares pudessem gozar de um seu recesso. Na verdade, eles estavam trabalhando, mas não estavam, tá? Mas para a prova você vai levar o seguinte: como a LDO não foi devolvida no prazo correto, que é o final do primeiro período da sessão legislativa, que é 17/7, o Congresso Nacional não teve recesso, tendo em vista que essa previsão está na própria Constituição Federal, tá? Simples assim. Ano super atípico, 16 de dezembro a aprovação, 31 de dezembro a sanção e publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então a gente tem uma lei de 31 de dezembro de 2020, a LDO 2021. Ou seja, ela deveria, em tese, orientar a elaboração e também, logicamente, a execução do orçamento de 2021. Mas convenhamos que essa orientação de elaboração já foi meio por água abaixo, né? Enfim, a gente vai estudar a parte teórica, o que o examinador pode de fato cobrar. Ele não vai cobrar na prática o que aconteceu, a não ser que seja uma questão dissertativa de nível muito avançado para Tribunal de Contas, ou então algum fisco, alguma coisa assim, que vá cobrar sobre orçamento. Dificilmente você vai ver isso em questões objetivas de prova. No fim das contas, ele precisa cobrar o que está na lei, o que está na regra, no regramento, nas normas jurídicas, e o que acontece é o que eu te falei. Então, na prática, uma coisa, na teoria, outra. Enfim, feita essa observação inicial, a gente vai falar o que tem dentro da LDO. A gente já falou sobre o PPA, e no PPA você sabe que existem diretrizes, objetivos e metas. Só que essas diretrizes, esses objetivos e essas metas, eles são pensados para um período de 4 anos. Não existe uma possibilidade de eu, em um ano, fazer aquilo que eu planejei para 4. Portanto, eu preciso de um instrumento que faça esse filtro. E esse filtro é a LDO.
A LDO vai, em um nível tático, quando a gente pensa no planejamento, vai fazer, no nível tático, o filtro daquilo que são diretrizes, objetivos e metas, vai transformar isso em prioridades e metas. Ou seja, eh, você tem uma. Vamos lá, metas e prioridades, tá? É isso que ele vai falar. Você tem uma forma de filtrar e priorizar de fato aquilo que você pretende nos próximos 4 anos fazer enquanto governo de um país, tá? Então a LDO é esse instrumento no nível tático que vai fazer esse filtro para que, a partir desse filtro, sejam elaboradas as leis orçamentárias anuais. Exatamente por isso o prazo da LDO ser diferente tanto do PPA quanto da LOA. O prazo de envio do projeto de lei de PPA e do projeto de lei orçamentária anual. Por quê? Eu preciso, de acordo com a própria Constituição Federal, de um instrumento que vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual, pegando como base as diretrizes, os objetivos e as metas lá do PPA. Essa é a lógica do instrumento de planejamento. Se você pensar um pouquinho, já vai fazer bastante sentido. Então vamos ver o que o examinador pode cobrar, o que não pode cobrar de vocês. A partir desse bate-papo inicial, a gente já começa a esquematizar aqui. Tá legal? Eu vou anotar bastante coisa, então, cara, separa papel e caneta para poder anotar. Vamos lá. A gente começa falando da lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Essa lei, a LDO 2021, a LDO 2021 é a lei 14.116 de 2020, aprovada, sancionada e publicada em 31 de dezembro de 2020. Importante dizer, na própria ementa da lei, o que ela faz? Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2021 e esses três pontinhos e dá outras providências. Então, a LDO 2021 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e também para a execução da lei orçamentária de 2021. Em termos teóricos, eu aprovo a LDO até o dia 17/7, fim do primeiro período da sessão legislativa. E essa aprovação vai guiar a elaboração do projeto de lei orçamentária para o ano seguinte. Ou seja, eu tenho ali, vamos dizer que de agosto até dezembro do ano anterior, uma lei que vai valer para o ano seguinte também. E ela já está valendo para a elaboração de um projeto de lei orçamentária. A gente vai fazer esse esqueminha aqui do que é projeto, quando ele é elaborado, enfim. Mas essa é a ideia. Eu tenho um guia para elaborar o orçamento do ano seguinte. Ótimo. Só que eu não só tenho um guia para a elaboração, como também para a execução do orçamento que eu guiei a elaboração, ou seja, elaboração e execução do orçamento ou da lei orçamentária de 2021, ou leis orçamentárias, tá? Na própria ementa ele comete esse deslize, são leis orçamentárias no fim das contas, quando fala de créditos adicionais, tá? Enfim, você tem esse instrumento que, nesse momento agora,
está numa exceção completa. Por quê? A gente sabe que no mundo ideal, você aprova a LDO antes de começar a elaborar o projeto de lei orçamentária do ano anterior. Só que agora você aprovou uma LDO no fim do ano, quando você já deveria estar aprovando, na verdade, o projeto de lei orçamentária. Ou seja, a gente está atrasando etapas. Tanto que a lei orçamentária de 2021, ela só será votada no Congresso Nacional a partir de fevereiro, do início do primeiro período da sessão legislativa. Ou seja, eles adiaram essa coisa toda de votação para o orçamento. Então, o que que a LDO 2021 está fazendo? Ela está guiando também a execução provisória do orçamento de 2021. O que é essa execução provisória? A execução de 1/12 das despesas e, claramente, no texto da LDO, você tem uma orientação para que essas despesas que sejam executadas ou as que serão executadas no início de 2021 até a aprovação da lei orçamentária de 2021 sejam aquelas estritamente necessárias de caráter obrigatório. Ou seja, no próprio texto lá, você tem a execução provisória. Então eu vou colocar aqui como a execução provisória de 2021, enquanto não há LOA 2021. E essa execução, ela vai se basear no projeto de LOA 2021. Uma coisa muito engraçada, o Congresso não votou, mas os prazos do Poder Executivo, ou seja, aquele prazo que o presidente da República tem para enviar os projetos de lei, foram cumpridos. O projeto de LDO 2021 foi encaminhado no prazo correto. O projeto de lei orçamentária, que deve ser encaminhado até o final de agosto, ou 4 meses antes do término do exercício financeiro, 31 de agosto, esses prazos foram cumpridos. Ou seja, o projeto de lei orçamentária 2021 foi encaminhado sem uma LDO, ou seja, sem um guia para sua elaboração. Basicamente, é lógico, a gente tem várias restrições aí nos últimos anos. A LOA que foi encaminhado, o projeto de lei que foi encaminhado, ele está incrementalmente modificado, porque você não pode acrescentar novas despesas, o teto de gastos. Portanto, existiu essa possibilidade. Mas saiba que isso, de acordo com a própria Constituição Federal, não está nada certo. No fim das contas, quem cumpriu foi o Executivo. E lógico, que se não cumpre, o presidente é acusado de crime. Agora, o Congresso Nacional pisou na bola por vários motivos diferentes. É lógico que toda a situação atípica de 2021 também levou a essa confusão. Eu não sei os motivos exatos, não trabalho diretamente com o Congresso Nacional, mas sei que os prazos não estão sendo cumpridos. É uma lógica meio invertida, mas a gente tem que levar para o que é, de fato, prazo legal. Prazo legal é envio do projeto de PPA, envio do projeto de lei orçamentária anual até 31 de agosto. O retorno deles até 22 de dezembro. Retorno do Congresso para o Poder Executivo já aprovado para sanção. Agora, projeto de LDO, envio até 15 de abril e a volta o retorno dele até 17/7 para sanção e aprovação. Prazos que não foram cumpridos em 2020. No fim das contas, a gente tem uma LDO publicada no último dia útil do ano 31 de dezembro. Útil até, né, metadinha ali. Beleza? Tranquilo? Então, a LDO 2021 está aí. Deem uma curiada nessa lei. Abram aí o navegador de vocês, deem uma lida por cima ali no que tem, nos títulos dos anexos. A gente vai mencionar esses anexos aqui, eles são importantes, até para você se familiarizar, tá? Não precisa adentrar em todos os tópicos, cada um dos artigos, parágrafos, incisos, enfim, não faça isso. O ideal é que você se familiarize ali com os principais dizeres da lei, em especial os anexos, até para você identificar isso.
e como tu conseguir se familiarizar com as nomenclaturas que a gente vai mencionar aqui no anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais, o anexo especial, que trata sobre a política monetária, creditícia e cambial. Tá legal? Bom, vamos anotar o que que a Constituição traz para nós sobre a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente vai falar do artigo 165 da Constituição Federal e ele traz o que que a LDO deve fazer. E aí depois a gente passa para a Lei de Responsabilidade Fiscal, que acrescenta outras funcionalidades. Então, saiba, a LDO tem coisas da Constituição e coisas da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, obrigações que a Constituição traz e obrigações que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz para tanto o corpo quanto os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É importante que você consiga diferenciar o que que vem da Constituição e o que que vem da LRF, porque o examinador ele é malandrinho. Ele vai te falar assim, não, porque os anexos eles estão previstos na Constituição Federal. Não estão. Quem prevê os anexos e os dizeres dos anexos é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Constituição Federal vai falar de 4 tópicos aí, a gente vai anotar. Tá legal? Sabemos, portanto, que a LDO é um instrumento tático. Instrumento básico de planejamento de nível tático. Lembrando, quais são aqueles níveis que a gente trata na nossa pirâmide organizacional? O nível operacional, o nível tático no meio, que é exatamente esse aqui, e é aqui que a gente está tratando a lei de diretrizes orçamentárias, tá? Sendo um instrumento de curto prazo, com uma vigência de 1,5 ano. A gente vai falar sobre a vigência no esqueminha quando for explicar a ideia da LDO e da sua vigência. Então agora a gente vai falar da Constituição. Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º. Abra a sua Constituição Federal no artigo 165 e faça a leitura do parágrafo 2º. Ai, Douglas, é muito chato, você fica falando o tempo todo para abrir e quebra a aula. Amigão, dá um pause na aula e vai lá fazer isso. Por quê? É um adianto para a sua vida. Você quer acertar? Você quer passar? Você quer estar dentro das vagas? Então é isso que você tem que fazer. Porque o aluno que não faz, e eu falo por experiência própria, porque eu já fui o aluno que não fazia. Eu acabei me familiarizando com tudo isso aqui de tanto ver. Mas eu tive muitos professores até, de fato, fazer com que isso entrasse na minha cabeça. Que eu tenho que abrir o dispositivo legal que o cara está tratando. Se ele mencionou é porque é importante. Esse detalhe é essencial para a sua aprovação. O examinador, cara, ele tem preguiça às vezes. Então ele vai abrir o dispositivo legal, vai copiar e trocar 3 palavras. Se você já sabe quais são todas aquelas palavras de tanto que você repetiu a leitura, você vai conseguir identificar facilmente o que que ele trocou. E se essa troca foi prejudicial ou não, dado o contexto do item ou da questão como um todo. Não seja teimoso. Não seja teimosa. Eu já fui e já fui prejudicado, porque errei questão de besteira. E eu falo para vocês, cara, uma questão faz diferença no concurso. Faz muita diferença. Entre você estar dentro das vagas e você estar fora das vagas. Ou você estar mais próximo das vagas e conseguir ser chamado ali numa segunda, terceira chamada do concurso. Aconteceu comigo no Senado Federal. Aconteceu. Analista de administração, 95º lugar no concurso de 2011/12, né, que saiu o edital no final de 2011, o concurso foi em 2012. 95º lugar. Eles nomearam quantos? 80. O 80º colocado, Bruno alguma coisa, salvo engano era isso. Ele tirou um, foi 1 ponto. 1 ponto, nem isso. Talvez até um pouco menos, mas era isso. A diferença era de 1 ponto. Uma questão de AFO na prova valia 3. Se eu tivesse acertado uma a mais, era AFO, contabilidade pública, né? Tudo meio que misturado. Mas se eu tivesse acertado uma a mais, eu teria sido chamado.
Imagina, estaria no céu nado lá, de boa. Porra, faz diferença. Faz esse favor pra mim, pra você, pra todo mundo, tá? Depoimento de quem viveu, cara. Foi aprovado, mas não foi chamado, tendo em vista que deu mole em uma questão, às vezes por esse detalhe. Pela preguiça de dar um pause na aula, porque você tem essa oportunidade, eu não tinha. Eu assisti a aula ao vivo, não no computador. Eu sentava lá presencialmente e assistia as aulas. Não tinha um pause do professor. Ah, professor, calma aí, deixa eu só rapidão aqui abrir essa paranoia que você está falando aí. Não, não tinha, velho. Vocês têm, por favor, usem esse artifício, tá? Dica para aprovação. Belezinha. Na Constituição Federal, no artigo 65, parágrafo 2º, você tem que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai compreender ou compreenderá esse futuro, ele é importantíssimo. Compreenderá, orientará, disporá, estabelecerá e incluirá, com isso, despesa de capital para o exercício financeiro seguinte. Vamos lá, vamos anotar. Compreenderá as metas e prioridades. Ah, Douglas, mas você falou que o PPA também vai ter diretrizes, objetivos e metas. Vai. E aí eu vou pegar nesse filtro as metas que são importantes junto com as prioridades para o ano que eu estou tratando, no caso da LDO 2021, para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021. Simples assim. O que mais? Orientará a elaboração e execução. E execução. Do que? Da Lua. Disporá sobre alterações na legislação tributária. E eu quero que vocês entendam uma coisa: dispor é diferente dispor sobre alterações é diferente de alterar ou condicionar a alteração. Ou disciplinar também como um todo. Esse símbolozinho aqui no final indica mudança, alteração. Dispor sobre as alterações significa que a LDO, em tese, vai fazer um resumão daquilo que será alterado em termos de legislação tributária. Ela vai condicionar a alteração tributária? Não.
ela só vai dispor. Se não estiver por lá, meu Deus, não vai acabar o mundo. E pode ser que, com a aprovação da LDO até 17/7, esse projeto não tenha as alterações que foram propostas da metade do ano para frente. Mas ela vai dispor sobre as alterações na legislação tributária. Ela condiciona a alteração vai acontecer independente de estar ou não na LDO. Não condiciona. Mas ela vai dispor sobre essas alterações. É uma das funções que a Constituição deu ao texto da LDO. Tá legal? E a gente vai entender isso, que a Constituição deu dizeres para o texto. A LRF deu dizeres para o texto e dispôs sobre os anexos que vão junto da LDO. Esses anexos são importantes, são anexos que vão de fato colocar na prática aquilo que vai ser levado como meta e prioridade para 2021, no caso da LDO 2021, tá? E o que mais? Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Quem são essas? Caixa, Banco do Brasil, o BNDES, entre outras, mas as principais são essas aí. No fim das contas, eles vão dispor sobre regras para concessão, ou o texto da LDO vai dispor sobre regras para concessão de empréstimos. Oriundos desses carinhas aqui, tá? E ainda vou colocar uma última aqui. Incluirá as despesas de capital para o exercício seguinte. Tá? O exercício seguinte ou exercício financeiro subsequente, nas palavras do próprio legislador. Só para resumir essa história toda que a gente tem por aqui. A Constituição, no seu artigo 65, parágrafo 2º, traz várias ideias diferentes para a Lei de Diretrizes Orçamentárias em seu texto. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Metas e prioridades. Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Essa é uma parte importante. Se o examinador cobrar de você a literalidade do parágrafo 2º, no parágrafo 2º, o legislador disse que a LDO iria orientar a elaboração da LDO, mas não a execução. Nós sabemos, e a doutrina majoritária já fala sobre isso,
Lógico, se não majoritária, toda a doutrina já fala. A LDO vai orientar a elaboração e a execução do orçamento no ano seguinte. A própria ementa da LDO traz isso. A gente anotou, olha ali, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2021, tá? Então, no texto da Constituição não tem execução, mas a gente sabe que também orienta a execução, por isso a vigência dela é de 1 ano e meio. Meio ano para elaboração e 1 ano de execução, tá? Ótimo. O que mais? Disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, as AFOFs. Caixa, BB, BNDES, regras para concessão de empréstimos. Isso tudo, texto lá do nosso artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. É, Ia fazer uma brincadeirinha, mas deixa pra lá. Para nossa aula não ficar longa demais, a gente vai quebrar. A gente falou agora sobre a ideia geral da LDO, sobre o panorama da LDO de 2021, que tá uma bagunça, e agora falamos sobre as disposições constantes do artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal. Legal. Tem a LRF ainda. Então, numa próxima aula, a gente menciona quais são os dizeres da LRF e como é que a LDO vai estar estruturada em seu texto e quais serão os seus anexos. Interessante é que a gente consiga compreender, e aí eu vou esquematizar antes de finalizar a nossa aula, antes de quebrar, é a questão dos prazos. O prazo para envio e o que foi que de fato aconteceu para 2021 naquele esqueminha, né? Coisa bem rápida, tá? Então, deixa eu anotar isso aqui com vocês. O que aconteceu com o projeto de LDO 2021? Ele tem o seu encaminhamento para o poder legislativo pelo poder executivo até 15 de abril. No caso da PLDO 2021, 15 de abril de 2020, no ano anterior. E o retorno, vou colocar em verde o que deveria ter acontecido. 17 de julho de 2020. Foi o que aconteceu? Não. O que de fato aconteceu é que o Poder Legislativo devolveu o projeto de LDO 2021 no dia 16 de dezembro de 2020. Aí o Poder Executivo sancionou e publicou em 31 de dezembro de 2020. Aí sim eu tenho uma lei de diretrizes orçamentárias de 2021. Aqui eu tinha só o projeto. O prazo de 15 de abril foi cumprido, o de 17 de julho não foi cumprido. Quando aconteceu a devolução? 16 de dezembro, após a votação na sessão conjunta, mas a votação acontece primeiro com os deputados, depois com os senadores, enfim. Esse processo legislativo orçamentário é outro assunto, outra coisa.
Mas essa é a ideia. O projeto de LDO voltou num prazo completamente diferente daquilo que deveria ter voltado. A gente já sabe que foi aprovada e publicada e sancionada em 31 de dezembro de 2020. Eu gravo isso no início de 2021, então, portanto, hoje a gente já tem uma LDO. Temos orçamento? Não. Temos um projeto de lei orçamentária para 2021? Temos. Ele está no Congresso? Tá. Foi votado? Não. Quando será votado? Fevereiro de 2021, a partir do início da sessão legislativa. O início da sessão legislativa se dá no dia 2 de fevereiro. Tá? Então, a partir dali, você vai ter a votação do orçamento. O que vai acontecer na prática? A LDO 2021, o projeto de LDO 2021, já trouxe no seu próprio texto os dizeres sobre a execução provisória do orçamento. A execução provisória vai ser daquelas despesas que são estritamente necessárias, baseado no duodécimo, no 1/12 do que foi o projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional. Então, o projeto de lei orçamentária ele está sendo utilizado como base para a execução ainda já de 2021, sem a necessária aprovação. Ele é utilizado como base. Tá legal? Beleza. Então, é isso. A gente finaliza essa aula aqui. Numa próxima aula, a gente continua tratando sobre LDO, a parte 2. Eu sempre acho que vai dar para acabar, mas eu falo demais. Enfim, a gente grava um outro vídeo em outro momento. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.